Bem, povo abençoado, nós estamos vendo um tempo muito, muito poderoso na igreja. É muito poderoso esta aleijada que andou no Sudão do Sul de uma forma muito poderosa. O Senhor visitando a igreja, se lembrando da igreja em um tempo tal, de uma forma muito, muito chocante. E nós também estamos vendo a instrução do Senhor. A instrução do Senhor. Sim, então, a instrução do Senhor para aperfeiçoar a igreja. Aperfeiçoar a igreja neste tempo. É realmente um tempo muito poderoso. Um tempo muito, muito poderoso. Na história da igreja. E ontem nós vimos a conversa do Senhor. Neste tempo, que o Senhor está tendo esta poderosa conversa com a igreja. Então, falando a respeito da preparação que esta geração tem que abraçar nesta hora. A preparação do Senhor. Que esta geração tem que abraçar neste tempo. E nós vimos muito claramente que o Senhor está dizendo que a salvação e redenção foi para toda a criação. E que toda a criação está esperando pela igreja. Eles dependem da igreja, eles esperam pela igreja para ela ser redimida, para que eles também sejam redimidos. E se há algo que foi ressaltado ontem também, é a futilidade, a frustração e a vaidade sob a qual o Senhor sujeitou a criação depois da queda do homem. Nós vimos em Gênesis capítulo 3, do versículo 14 a 19, como que nós vimos muito claramente que o Senhor está falando com esta geração de uma forma muito, muito temível, de uma forma muito poderosa. E o Senhor falou a respeito da futilidade que sobreveio à criação quando o homem caiu. É o Senhor que colocou toda a criação sob a futilidade, o Senhor Todo-Poderoso. Ele colocou tudo sob a futilidade. Em outras palavras, ele arruinou a criação. Ele a tornou desconectada. Este mundo tornou-se um mundo quebrado. É por isso que você vê este mundo como está, um mundo quebrado, um mundo disfuncional, muito longe da missão original, da intenção original, do plano original da criação, da forma como o Senhor tensionou que a terra funcionasse, e ele está dizendo que a terra depois disso foi dominada pela tristeza. Então a criação, a terra tornou-se imperfeita, ele diz, rachada, incompleta, literalmente falida, entendem? Perigosa, incapaz de sustentar a vida, brutal, cruel,
delapidada, desgastada, insatisfeita, frustrada, irregular, desorganizada, confusa, exausta, assolada e, como eu disse, falida, fraturada. Então, naquela natureza, nós vimos que a própria criação está sobrecarregada pela futilidade sob a qual ela foi colocada. Frustrada, ela não é capaz de atingir o seu potencial. E o Senhor, novamente encorajando a igreja para focar na dimensão celestial, na eternidade no céu, e dizendo, veja, é fútil investir nesta terra toda a sua vida. Era isso que o Senhor estava dizendo ontem. E você vê no livro de Eclesiastes, capítulo 1, se você ler do versículo 1 em diante, ele diz, as palavras do mestre, novamente ele diz, filho de Davi, rei em Jerusalém. No versículo 2 ele diz, inútil, vaidade. Isto tudo é devido à futilidade sob a qual o Senhor colocou a criação. Ele frustrou os esforços da criação, a sua produtividade e o seu valor. Então ela tornou-se insignificante. Ele diz, Eclesiastes capítulo 1, inútil, vaidade das vaidades, diz o mestre. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade, nada faz sentido. Versículo 3. O que o homem ganha com todo o seu trabalho, em que tanto ele se esforça debaixo do sol? E lembre-se que todo este esforço, esse trabalho é uma maldição. Então ele está falando a respeito da produtividade da criação da terra, do seu trabalho que foi frustrado agora. Novamente, o que é que as pessoas ganham com todo o seu trabalho, com que tanto se esforça debaixo do sol? Ele diz, gerações vêm, gerações vão, mas a terra permanece para sempre. Ele diz, o sol se levanta e o sol se põe. E depressa volta ao lugar de onde se levanta. O vento sopra para o sul e vira para o norte. Dá voltas e mais voltas, seguindo sempre o seu curso, retornando ao seu curso. Todos os rios vão para o mar, contudo o mar nunca se enche. Você vê a futilidade deste esforço. Ainda que sempre corram para lá, elas voltam a correr novamente. Todas as coisas trazem canseira, mais do que alguém é capaz de descrevê-las. Os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. Depois de ouvir, quer ouvir novamente, continua ouvindo. A mesma coisa com a comida. Você come hoje e tem que comer amanhã. Versículo 9. O que foi, tornará a ser. O que foi feito, se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. A futilidade sob a qual o Senhor submeteu a criação. Haverá algo que se possa dizer, veja, isto é novo? Não, já estava aqui há muito tempo. Já estava aqui antes do nosso tempo. Ninguém se lembra das gerações que vieram antes, significando, eles foram soprados como vento, como vapor, como fumaça. E então, aquele lugar onde eles estavam, não se lembram mais deles. Ninguém se lembra das gerações passadas. E até mesmo aqueles que ainda virão, também não serão lembrados pelos que vierem depois deles. Então você vê que o Senhor está essencialmente dizendo que a criação e a terra foram estragados, submetidos à ruína.
desconectados, desfuncionais, essencialmente arruinados. E então, tornados imperfeitos, incompletos, falidos, exaustos, gastos, desorganizados e frustrantes. Toda vez que você faz um esforço, você fica desapontado porque você não consegue o suficiente. Toda vez que eles buscam dinheiro, tornam-se milionários, então você ouve que cometeram suicídio. Então é um círculo de futilidade, depravação, insatisfação, exaustão, não oferece nada novo, é corrompido. E o Senhor está prometendo que Ele vai restaurar a criação de volta à sua intenção original, à sua condição original. Se você ler, por exemplo, o livro de Tito, capítulo 2, se nós lermos em Tito, capítulo 2, você vê muito claramente em Tito, capítulo 2, o que ele diz aqui. No livro de Tito, capítulo 2, aleluia, a futilidade da criação, como que ela não satisfaz. Então, Tito, capítulo 2, ele diz no versículo, podemos começar no 11, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Agora você vê que ele diz que a criação foi colocada sob a futilidade, frustração, na esperança. Então ele diz, na esperança. Ele acrescentou, na esperança, significando a esperança que é Cristo Jesus, a única esperança que a humanidade tem agora. Na esperança, a criança foi colocada, subjugada à frustração, à futilidade, na esperança. A única esperança que nós conhecemos é Cristo Jesus. Então, este é o vislumbre da esperança que a criação tem, que a humanidade tem. Na esperança, ele diz. Se você ler novamente o livro de Romanos, antes de irmos a Tito, o mesmo livro de Romanos, capítulo 8, então ele diz o seguinte, Romanos 8, 18, os sofrimentos deste tempo presente, considero que as aflições deste tempo presente não podem ser comparados com a glória que haverá de ser revelada em nós, porque a criação aguarda com ardente expectação a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, a frustrações, futilidade, não por sua própria escolha, mas pela vontade daquele que a sujeitou. E ele diz, na esperança de que a criação será libertada. Então você vê esta esperança aqui em Tito, capítulo 2, do versículo 11 ao 13, no 11, ele diz que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ele nos ensina a dizer não à impiedade, veja, e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, controlando-se a si mesmo, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. No versículo 13, é esta esperança que ele deu para a criação, que qualquer que seja a glória e a agonia pela qual a criação está passando, há esta esperança no versículo 13 aqui, que agora a manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, ele vem para restaurar todas as coisas, que se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo especial, zeloso, ansioso por fazer aquilo que é bom. E o Senhor está falando a respeito das boas novas de que, eventualmente, Ele vai restaurar a criação. Isso é muito poderoso. Então, a esperança agora pela qual a criação está aguardando. E a igreja está aguardando esta esperança? A igreja precisa começar a viver a sua vida de uma maneira como se ela estivesse esperando
por esta abençoada esperança. E é por isso que a restauração da criação, quando você vê em Isaías capítulo 11, como que o Senhor vai restaurar a criação na condição original antes da queda, significando purificar o pecado da criação. Ele diz aqui, Isaías 11, do versículo 1 ao 6, ele diz: um ramo surgirá do tronco de Jessé. Novamente, este é o mesmo Cristo Jesus, o Messias, a esperança da qual ele fala, a esperança de que ela será libertada. Ele diz novamente, Isaías 11, versículo 1 em diante, o ramo surgirá do tronco de Jessé. É isso que ele está dizendo. E das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho e de poder, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E ele se deleitará no temor do Senhor. Ele não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá, nem decidirá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas com justiça julgará os pobres e repreenderá com equidade aos mansos da terra. Aos pobres, aos mansos da terra. Então ele diz, ele ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios ele ferirá o ímpio. E ele continua dizendo, a justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinturão ao redor dos seus sims. Você vê no versículo 6 como que ele vai restaurá-los. O lobo morará com o cordeiro e o leopardo deitará com o cabrito. É assim que ele tenciona restaurar a criação à condição antes da queda. E ele diz, o lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com o bode. O bezerro, o leão e o novilho gordo pastarão juntos e uma criancinha os guiará. A vaca se alimentará com o urso, os seus filhotes se deitarão juntos e o leão comerá palha como o boi. A criancinha brincará perto do esconderijo da cobra e a criança colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Abacuque também fala sobre isso. Então, é uma restauração muito poderosa da qual ele está falando. Ele diz, então, que da raiz de Jessé surgirá um broto, um renovo, e as nações irão até eles e será glorioso. Então, este é o lugar glorioso pelo qual a criação está ansiando. Quando os filhos do Senhor, os filhos de Deus, forem revelados naquele dia da glorificação, então a criação também entrará neste lugar glorioso. Então, esta é uma promessa muito poderosa de restaurar a criação. O nosso Senhor Jesus, ele vai trazer o reinado milenar de Cristo. E se você ler o mesmo Isaías capítulo 9, ele fala de como que ele prometeu que ele iria restaurar a criação. 9 do versículo 6 em diante, ele diz, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Veja isto, paz e tranquilidade que ele traz. A paz e a tranquilidade que ele traz. Paz e tranquilidade. Então ele diz mais para frente aqui, versículo 7, do aumento do seu governo e da paz não haverá fim. Ele reinará sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão
desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Então, ele prometeu que ele iria restaurar. Isaías 65, a mesma coisa. Isaías 65, ele fala da mesma restauração que vai acontecer com a criação, povo abençoado. Então, há esperança. Então, é por isso que você vê que a criação está esperando quando ela será restaurada. Mas e quanto à igreja, sobre quem repousa essa restauração? Porque ele diz que é mediante a redenção dos filhos de Deus que agora a criação tem uma oportunidade de ser desconectada da corrupção, da decadência, do pecado. Isaías 65, ele diz aqui... Se eu tiver uma oportunidade, vamos ler o versículo 20 a 25, ele diz, nunca mais haverá nela uma criança que viva poucos dias, ou um idoso que não complete os seus anos de idade. Quem morrer aos 100 anos ainda será jovem, significando longevidade, a criação agora restaurada para suportar esta vida. Eles vão viver mais tempo, ele diz. Aquele que morrer, não chegar aos 100 anos, será maldito. Ele diz, construirão casas e morarão nelas. Plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Já não construirão casas para outros viverem nelas, nem plantarão para outros comerem, pois o meu povo terá vida longa como as árvores, e os meus escolhidos... Ele está falando da longevidade. Os meus escolhidos esbanjarão do fruto do seu trabalho. E ele diz, eles não trabalharão inutilmente, ou seja, a frustração da produtividade, a frustração é removida, e agora eles não trabalharão inutilmente. Todo o trabalho vai valer a pena, e não gerarão filhos para a infelicidade. Então ele diz, pois eles serão um povo abençoado pelo Senhor e os seus descendentes com eles. Antes de clamarem, eu responderei. Enquanto ainda estiverem falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro comerão juntos, e o leão comerá feno como o boi, mas o pó será a comida da serpente. E ele continua dizendo, não farão nem mal, nem destruição em todo o meu santo monte. Então, há esperança. O Senhor agora deixou muito claro que ele vai restaurar a criação de uma forma muito poderosa, mas a desconexão que você vê, a grande desconexão que alguém vê agora, onde a igreja não está se preparando em medida igual para a vinda do Messias, é porque ela não aceita a perseguição. A maior parte das pessoas prefere o caminho mais fácil. Entretanto, o Senhor está dizendo que os sofrimentos deste tempo presente não podem ser comparados com a enormidade da astronômica glória que está vindo. Entretanto, até quando o Senhor esperará por eles? Até quando o Senhor vai esperar pela humanidade quando ela não está se preparando da forma correta? Então, novamente, a longanimidade do Senhor em algum momento se esgota. Nós temos visto isso ao longo do tempo. 2 Crônicas, capítulo 36. 2 Crônicas 36, do versículo 16 em diante, mas você pode ler o quanto quiser. Ele diz o seguinte, 2 Crônicas 36, do 16 em diante, ele diz, mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras dele e expuseram ao ridículo seus profetas, até que a ira do Senhor se levantou contra o seu povo e não houve remédio. Então, a mesma coisa quando houve a entrada triunfal do nosso Senhor Jesus em Jerusalém, e eles realmente foram relutantes em se preparar para receber o seu Messias. Então, agora, neste
estágio novamente. Eles estão preparando o caminho para a vinda do Messias. A paciência do Senhor. Quando ele disse para os fariseus, se vocês não celebrarem, o Senhor pode dizer para estas pedras, pode comandar estas pedras para celebrar, e ele pode fazer delas filhos santos para Abraão que podem entrar no reino da glória. Filhos santos. A mesma coisa que você vê quando agora eles estão preparando o caminho para a vinda do Messias, e ele diz, se vocês não se prepararem, a longanimidade do Senhor tem um fim, vai chegar ao fim, ele não pode esperar por vocês para sempre. É por isso que ele está clamando às pessoas para se arrependerem, voltarem à justiça e se preparar para a vinda do Messias. Então ele diz no versículo 16 novamente de Crônicas 36, mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras dele e expuseram ao ridículo seus profetas, até que a ira do Senhor se levantou contra o seu povo e já não houve remédio. E ele enviou contra eles o rei dos babilônios, que no santuário matou os seus jovens à espada, e não poupou nem os rapazes, nem as moças, nem adultos, nem velhos, nem as crianças. Deus entregou todos eles nas mãos de Nabucodonosor, que carregou para a Babilônia todos os utensílios do templo de Deus, tanto os pequenos como os grandes, juntamente com os tesouros do templo do Senhor e dos reis e de seus oficiais. Então ele diz que a paciência de Deus em algum ponto chega ao fim, e ele está advertindo esta geração. Cuidado, ele é longânimo, mas durante todo este tempo ele continua pronunciando e anunciando que a hora de se arrepender é agora. Os milagres vocês estão vendo, e por causa da iniquidade e das trevas do pecado, não há nada mais dolorido para o Senhor, ele diz, do que pegar as suas maiores maravilhas que ele preparou para a gloriosa vinda do Messias. Mas novamente o Senhor está dizendo que não há nenhum ato maior nem mais dolorido contra ele. Não há um abuso maior contra o Senhor do que pegar as suas maravilhas, as maravilhas que ele preparou para a gloriosa vinda do Messias, e então atribuí-las ao diabo e dizer que foi o diabo que fez. Ele diz que este é o pecado mais imperdoável de todos, porque você está blasfemando do próprio Deus. Do próprio Deus. Sim, então, é o tempo tal. Eu disse que deveria haver uma adoração no fundo. Então, o que o Senhor está dizendo nesta hora é que a sua longanimidade vai chegar ao fim. Se você olhar no livro de Jeremias, capítulo 6, do versículo 19... Jeremias 6, do 19 em diante, ele diz: ouça, ó terra, vou trazer desgraça sobre este povo, o fruto das suas maquinações, porque não deram atenção às minhas palavras e rejeitaram a minha lei. De que me serve o incenso trazido de Sabá, ou o cálamo aromático de uma terra distante? Os seus holocaustos não são aceitáveis, nem me agradam as suas ofertas. Assim, é isso que diz o Senhor. Estou colocando obstáculos diante deste povo, pais e filhos tropeçarão neles, vizinhos e amigos perecerão. É assim diz o Senhor. Veja, um exército está vindo do norte. Então, a paciência do Senhor chega a um ponto onde agora onde acaba. Então ele responde desta forma para eles, que destas pedras ele pode suscitar filhos de Deus que louvam a Deus. Lembrem-se que é por isso que o Senhor está encorajando esta geração nesta hora para se preparar, para ver o momento de se preparar para a vinda do Messias. Porque a futilidade desta terra
nós vemos que a própria terra está gemendo. E quando a terra geme, ele diz, aqueles que são cristãos que têm o Espírito Santo, nós também gememos. Ele diz, nós estamos gemendo. Você nunca poderá estar feliz nesta terra. O mundo que apresentou tantas tristezas para Cristo Jesus aqui, aquele que nos trouxe alegria eterna, aquele que se importou tanto, ele foi construir para nós um lar eterno, mas neste mundo ele foi desabrigado. Aquele que é a fonte da água viva, ele veio extremamente sedento, por causa da agonia e da tristeza. Ele que é a fonte da água viva está sedento. Aquele que nos trouxe a aceitação e adoção, a filiação de Deus, foi rejeitado por este mundo. Aquele que é o pão vivo, ele teve fome. Então ele amaldiçoou a figueira que não deu fruto naquela manhã, e eles o avaliaram em nada pelo preço de um escravo. Então, como nós podemos estar felizes aqui? Então, quando a criação está gemendo, nós que temos o Espírito Santo também deveríamos estar gemendo nesta vida. Temos ansiado pela vinda do Messias. Olha a devastação do coronavírus. Veja o que o coronavírus tem feito, o jugo pesado que ele tem colocado sobre a vida. Veja no Quênia os médicos sêniores que morreram nas últimas 24 horas neste país. O médico mais importante do hospital queniata, aquele que estava encarregado de nefrologia, um dos maiores cirurgiões da nação, morreu. Então, a vida tornou-se um peso, um jugo. O peso é absolutamente insuportável agora. E o Senhor está pedindo para todos agora focarem no reino da glória. É mais proveitoso agora focar na vinda do reino da glória. Porque ele transformou tudo em futilidade nesta vida. A futilidade desta vida é insuportável. Tudo agora é insuportável, não é frutífero. Então, o Senhor espera que isso deve chamar a atenção para o reino que está vindo. Ele comandou a justiça na igreja, devido à hora, porque somente a justiça pode te levar para o reino de Deus. Então, Bispa Joanne, obrigado por esta adoração que você está tocando. Eu queria entrar no seu programa e dizer isto, que nós vemos muito claramente que o Senhor está clamando para esta geração, para se preparar para a gloriosa vinda do Messias, porque tudo tornou-se inútil, ou seja, nada, vaidade, inutilidade. Então, originalmente, ele estabeleceu a criação para ser produtiva, para apoiar a vida do homem, mas agora é inútil. É por isso que você vê que ele arruinou tudo e criou uma situação onde agora está desconectada da sua missão original, está disfuncional, não está cumprindo o propósito para o qual foi criado, está arruinada por causa do pecado, agora está arruinada. Foi vencida pela tristeza deste mundo. Agora está imperfeita. É brutal para com o homem, é cruel, degradada, exausta. Não há nada novo. Você come hoje e então amanhã você tem que cozinhar uma refeição e comer. Desorganizada, confusa, perigosa também, exausta, derrotada, falida. Não há nada novo agora, está incompleta sem o Senhor. É por isso que ele está pedindo para a humanidade se preparar para o reino da glória, para o reino do céu, povo abençoado. E ele anseia que vocês vivam em justiça, para que agora vocês possam entrar no glorioso reino de Deus. Apocalipse 19, 7 e 8, ele diz que a justiça de Deus na igreja será o atributo mais importante da igreja, que consegue entrar na ceia das bodas do Cordeiro que está preparada. O plano original do reino de Deus.
Agora foi revelado para vocês que sem justiça você não pode entrar no reino da glória. Ele é o reino da justiça. Ele é o reino da cruz, então, para que você possa crucificar a carne e entrar na glória. E este reino, uma vez que você recebe esta justiça, então você será obediente, você vai observar a obediência, será justo, santo, vai negar-se a si mesmo, santo, temor de Deus, reverência, confiável, dependendo de Deus, há tanto. Então, nesta hora, esta é uma hora tão importante para a igreja. E o Senhor está dizendo que esta é a hora para ter certeza que você está passando pela transformação do poder do sangue de Jesus, para que agora você possa ser conforme a imagem de Jesus, porque o tempo está esgotando. Então, Bispa Joanne, eu quero te agradecer. Pode continuar com seu maravilhoso programa que nós estamos desfrutando, mas eu apenas quis entrar e ressaltar alguns destes assuntos mais importantes, que mais importam para o Senhor, para esta geração e para este tempo. Obrigado, que o Senhor os abençoe. Amém.